Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje do XP Crédito Imobiliário, né? O fundo imobiliário aí de papel da XP, uma das maiores casas aí de investimento do país, né? Dispensa maiores apresentações. Então vamos logo para o relatório mais atualizado do XPCI. Antes, vamos passar aquele overview rapidamente aqui, né? O valor de patrimônio ultrapassa 812 milhões, então um patrimônio robusto, um fundo já grande, né? Começou nem tão tempo assim, né? 2019, o valor patrimonial está sendo apurado em 93,32 centavos. Grava esse número que eu já vou te falar o tamanho do desconto mais para frente. Taxa de administração é de 1%, sendo o mínimo R$ 40 mil mensais. O fundo conta ali com mais de 77 mil cotistas, tá? Uma boa notícia aqui que eu já te trago é que esse fundo não tem taxa de performance, tá? Apenas a taxa de administração de 1% ali que a gente viu, tá certo? Em termos, né, a gente vai falar com mais detalhe aí as movimentações do fundo, que não foram muitas dessa vez, mas uma coisa que vale a pena ressaltar aqui é que o fundo hoje possui uma reserva, né, monetária acumulada ali de pouco mais de 4 milhões, o que dá 52 centavos por cota, tá certo? O fundo também tem uma alavancagem ali de 41 milhões e meio, correspondente a 5,11% do PL, né? Segundo ele, essa operação está gerando valor, mas, é claro, acrescenta sim um maior risco, tá? Em termos de rendimento, ele distribuiu 80 centavos por cota, né, o que equivale a 101,48% do CDI, né, já livre de imposto, claro. Os rendimentos dos fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda, né, para os investidores pessoa física, né. Ele distribuiu, a gente vê aqui, mais do que ele gerou, então ele utilizou sim uma parte, né, da reserva que ele tinha, né, na média ali dos últimos 12 meses, a distribuição ficou em 0,91 centavos por cota, tá certo? Então aqui a gente traz um histórico mais alongado, né, do resultado financeiro e da distribuição por cota, né? A gente vê que o resultado por cota ali foi de 78 centavos e a distribuição foi de 80 centavos, né? A maior parte com receitas de CRI, né, que é o seu core business, onde está ele a maior alocação, a gente vai ver essa distribuição da carteira. E aqui, né, a diferença que ele fechou aqui, como a gente falou, né, 93,32 é o valor da cota patrimonial e ele fechou na data de relatório, né, sendo negociado a mercado a R$ 85,90, tá? A gente já vai ver o tamanho desse desconto, né, através dessa tabela aqui de sensibilidade, né, apenas para a parte da carteira que está atrelada aos CRIs, tá? Então, hoje, né, mais ou menos, ali, ele tem negociado nessa faixa entre 85 e 87, mas vamos escolher ali R$ 85, você estaria com um deságio, né, aproximado ali de 8,9% do seu valor patrimonial e estaria sendo remunerado, uma remuneração equivalente a IPCA mais 8,55 ou CDI mais 5,91, tá? Então tá aqui a divisão, né, do book dos CRIs da carteira, 71,5 está em IPCA, 28,5 está em CDI, né? E com LTV médio, né, que seria uma estrutura ali de garantia, né, cobertura de 54% do book e suas taxas de aquisição média. Tá? Agora aqui a divisão por classe de ativos, né? O fundo tem 4,1% em caixa, 3,5% em outros fundos imobiliários, que a gente já vai ver quais fundos são esses. Você aproveita para dar uma espiada aí na carteira do gestor, e o core business ali 92,4% em CRIs, tá? E os investimentos aqui estão divididos, né, vamos dizer assim, setorialmente dentro desse mercado, em residencial com 18,6%, comercial 45,01% e crédito corporativo 36,3%, tá certo? E agora a carteira aqui dos fundos, né, imobiliários, que a gente já viu que é 3,5% do total. Então está aqui as maiores posições da carteira, né? 43,8% é dois desses 3,5%, né? Então o MCCI da Mauá, o BLMC, o GCRI e o BTCI 11, né? Então você dá uma olhada, vê se você tem algum deles, né, também na sua carteira de investimento, se você está alinhado
com o gestor do XPCI, eu tenho o BTCI 11 na minha carteira pessoal, tá certo? Então, todos eles ali, os FIIs, né, são fundos de recebíveis, né? Então, além dele investir em CRIs, ele, quando investe em fundos imobiliários, ele opta por também investir em outros fundos imobiliários que também atuam no mesmo segmento, tá certo? Em termos agora de movimentação, né? Foi uma movimentação pequena, ele aumentou um CRI que ele já tinha a uma taxa de CDI mais 3 e fez uma aquisição do GPA que ele já tinha como devedor, porém, agora pagando uma aquisição ali de IPCA mais 10%, né? Um prêmio bastante alto, uma remuneração bastante atrativa. O mercado está precificando realmente um risco também grande ali para o GPA, que é do grupo Pão de Açúcar, para quem ainda não conhece, né? Então ele aumentou ali essas duas posições. No mês de novembro não houve aquisição de novos ativos, tá? Então, como a gente já viu mais ou menos lá em cima, né? 71,5 está em PCA, 28,5 em CDI, e agora a diversificação um pouco maior entre setores ali da economia, né? Tem malls, tem food retail, healthcare, então um fundo bem diversificado setorialmente, tá certo? Então agora a gente vai passar para a carteira de crédito, né? Onde a gente tem que fazer algumas observações aqui. Primeiro são nomes, né? Alguns nomes bem conhecidos, né? Como Açaí, Prevent Senior, CSN, Grupo Mateus, próprio GPA, né? Que é do Grupo Pão de Açúcar, tem o Almeida Júnior, que é uma operadora de shopping, né, lá do sul do país, enfim. Então ele trabalha realmente com alguns nomes bem conhecidos, né? Via Varejo, mais operações aqui do Açaí, a Elbor, Cogna, enfim. Então tá aqui as principais posições da carteira, né? Separei aqui essas 4 maiores posições, né? No segmento ali de shopping, residencial, supermercado, saúde, né? Maior posição 9,11 do ponto 12, desculpa, da Prevent Senior, né? Ambos ali com vencimento bastante alongado, ele tem uma duration que é relativamente alta, né? Uma média ali de 4,94% de duration, né? Que seria ali a média desses vencimentos ponderado, né? Pelos seus recebimentos ali ao longo do tempo. Então, as maiores posições, né? Marquei aqui de 4% para cima, são em empresas, né, já conhecidas, ele procura não inventar muito, né? E uma outra bloco aqui, eu diria, de posições intermediárias, né, de 3 ali 63 a 2,47, que também segue essa linha, né, com empresas conhecidas, né, Creditas, Ânima, enfim, São Carlos, né? E uma outra parte ali, um bloco, né, que ele procura diversificar um pouco mais, na faixa ali de 1%, e uma parte final mais residual ali com menos de 1%, tá certo? E para fechar aqui, né, ele traz essa parte de comentário de gestão bem bacana, eu não vou ficar lendo muito aqui para não ficar muito extenso, mas vamos pegar como exemplo, né, a Tecnisa, né, que é uma empresa ali, né, uma incorporadora com ações negociadas em bolsa, está aqui a estrutura de garantia, né, com alienação fiduciária do CEPAC, de cotas e dos próprios imóveis. A Tecnisa ela vem passando por um processo de reestruturação já bastante longo, né, focando ali em redução de endividamento e equalização de passivo, e possui, né, além de ser negociado em bolsa, né, no critério ali mais alto de governança, né, que é o novo mercado, ela possui um rating A pela Fitch, né, que é uma das grandes agências de classificação de risco, e ele vai te dar aqui todas as operações e os comentários, né, uma coisa bem bacana dos outros gestores também copiarem, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like e se inscreva no canal. Grande abraço.